28 de fevereiro de 2026. Estamos aqui na comunidade Santo Antônio do Areal, paróquia Nossa Senhora Rainha dos Anjos, para participar da Santa Missa com a presidência do Padre Fábio. Uma boa noite a todos. Nessa missa, nós damos em ação de graças pelo dom da vida do nosso Padre Fábio por um ano aqui em nossa paróquia. A Nossa Senhora das Graças, da Medalha Milagrosa, Santo Antônio e Nossa Senhora Rainha dos Anjos. Rezamos pelo descanso eterno de Oswaldo Alves de Rosário, Maria Eufrosina da Silva, Elísia Silva Santos, Maurino Alves Silva, Paulo Vinícius Silva, Jorge Roque Santos, Maria Antônia Cardoso. Amados irmãos e irmãs, neste domingo da transfiguração de Jesus, somos chamados a permanecermos firmes na fé, para que a graça divina nos fortaleça diante das tribulações. De pé, cantemos. Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu coração vos disse: busquei a vossa face. É vossa face, Senhor, que eu procuro. Não desvieis de mim o vosso rosto. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos celebrando hoje o segundo domingo do tempo da Quaresma, o tempo de preparação para a Páscoa do Senhor. E para bem celebrarmos os santos mistérios, imploremos do Senhor o perdão cantando. Piedade,
de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai-nos com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão. E ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas. Dirige-te à terra de Moriá. E ofereceu aí um holocausto sobre o monte que eu te indicar. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. E o anjo lhe disse: Não estendas a mão contra teu filho, e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso no espinheiro pelos chifres, foi buscá-lo e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste deste modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedecestes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Pois rege a palavra do Senhor, e tudo que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, e transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça.
venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma em que vós nos esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Segunda leitura, Carta de São Paulo a Timóteo. Carisma sofre comigo pelo Evangelho. Santificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa. Não devemos a nossa obra, mas em virtude do Senhor, digno e da sua graça, em nosso foi dado em Cristo Jesus, desde toda a eternidade. Essa graça foi revelada agora, pela manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade pelo meio Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus, louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Numa nuvem resplandente, fez-se ouvir a voz do Pai. Esse meu filho muito amado, escutai-o todos nós. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias.
Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Espírito de Deus, estamos aqui. Espírito de Deus, estamos aqui. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é sábado, nós estamos na primeira semana do tempo da Quaresma. Porém, numa tradição que vem da sinagoga, o sábado judaico, ele termina com o pôr do sol. Ou seja, o dia de domingo, ele começa com o pôr do sol do sábado. Por isso que no sábado, à noite, à tarde, a gente já celebra a liturgia de domingo. Em Aparecida do Norte, meio-dia de sábado, eles já celebram a liturgia de domingo. A gente já deixa um pouquinho para o final da tarde, para dar esse caráter mesmo de pôr do sol. De qualquer forma, hoje ainda é sábado no calendário civil. E o sábado é aquele dia do fechamento da semana. A gente olha para os outros dias, aquilo que nós vivemos, que vivenciamos, e a gente pode fazer um exame de consciência, um exame da nossa semana. Como foi que nós fomos vivenciando tudo isso ao longo dos dias? E hoje a gente pode fazer uma análise, a gente pode fazer uma revisão, a gente pode montar estratégias para a semana que vai iniciar a partir de amanhã, domingo, dia do Senhor. Segundo domingo da Quaresma. E o sábado, ele nos dá a possibilidade de bater em algumas teclas. Se a gente vai lá na Sagrada Escritura, vai dizer que no sábado é o dia do repouso, é o dia em que Deus descansou. Deus trabalhou durante a semana toda, mas no sábado ele reservou para o descanso. A gente sabe que no Novo Testamento o sábado vai ceder lugar ao domingo, o dia da ressurreição. Mas dentre tantas teclas que a gente pode refletir no dia de hoje, está o dia mariano também. O sábado é um dia em que a igreja devota a Nossa Senhora. Na liturgia, o sábado é sempre um dia mariano. E, com certeza, a gente lembra e reza nesta Santa Missa, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Quaresma é tempo de penitência, é tempo de conversão. Vocês devem se recordar da quarta-feira de cinzas, as 3 palavras do Evangelho: oração, caridade, e o jejum. 3 palavras que a gente não pode esquecer nesse tempo santo da Quaresma. A palavra Quaresma lembra o número 40. Nós estamos numa espécie de quarentena, nos preparando para celebrar a Páscoa. Quaresma é um tempo de preparação e nós queremos celebrar
a Páscoa de uma forma nova, de uma forma diferente, com um coração renovado, um coração transformado, justamente porque esse tempo de 40 dias nos dá esta possibilidade. Irmãos e irmãs, o segundo domingo da Quaresma, ele nos convida a olhar para o caminho da fé como um êxodo interior. O que é o êxodo? É uma saída de nós mesmos para irmos ao encontro de Deus. E as leituras que nós escutamos agora há pouco, propostas para este domingo, elas apresentam 3 grandes experiências. Primeiramente, a experiência de Abraão, a partida de Abraão. Depois, a felicidade confiante cantada no Salmo. E, por último, no Evangelho, a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Todas elas têm algo em comum. O que perpassa por estas leituras todas é que Deus chama. O ser humano, ele responde, e a vida, ela se transforma. Na primeira leitura, ouvimos o chamado feito a Abraão. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Deus não lhe mostra o mapa completo. Deus apenas diz a Abraão: vai para a terra que eu te mostrarei. Meus irmãos e minhas irmãs, isso a gente pode dizer que é fé. Fé, a fé de Abraão. Ele confia mesmo sem saber todos os detalhes. Abraão, ele caminha mesmo sem enxergar o fim da estrada. Abraão é aquele que nós conhecemos como o pai da fé. Abraão não recebe garantias humanas. E o que é que Abraão recebe? Uma promessa divina. Eu farei de ti um grande povo. Meus irmãos e minhas irmãs, a Quaresma é esse tempo em que o Senhor, ele também diz para nós: sai da tua zona de conforto, deixa o pecado que te prende, confia mais em mim do que nas tuas seguranças. Portanto, Quaresma também é um tempo de desinstalação, da gente sair de nós mesmos, do nosso comodismo e ir ao encontro do outro. A conversão, ela começa quando nós temos a coragem de dar o primeiro passo. Sem a gente tentar, a gente não vai saber como será. E o Salmo de hoje, ele responde com uma profissão de fé belíssima. O Senhor, ele é o nosso auxílio. O Senhor, ele é a nossa proteção. Quem confia no Senhor não caminha sozinho. Mesmo quando o caminho ele parece difícil, mesmo quando a cruz, é Deus que nos sustenta, é Ele que nos mantém de pé. Então, a Quaresma não é tempo de tristeza, mas a Quaresma é um tempo de esperança ativa. É uma esperança que se traduz em oração, jejum e caridade. Irmãos e irmãs, na segunda leitura de hoje, São Paulo, ele diz: participa comigo dos sofrimentos do Evangelho. São Paulo, ele nos lembra que seguir Cristo não é fácil, mas é salvador. Cristo, ele venceu a morte e ele trouxe a luz, a vida, ele trouxe a imortalidade. Entre outras palavras, São Paulo quer nos dizer que a cruz não é o fim. O sacrifício, ele não é inútil. A fidelidade vale a pena. Na Quaresma, aprendemos que não existe Páscoa sem cruz, mas também que a cruz nunca tem a última palavra. Às vezes a gente tem medo da cruz. Quando morre alguém na estrada, por exemplo, sinaliza com uma cruz. Nas intenções da missa, se coloca sempre uma cruz na frente do nome da pessoa, para indicar que é falecido. E a gente se habituou muito com
A cruz, símbolo da morte, da derrota, da tragédia. E a gente esquece que a cruz também é o símbolo da vitória. E a gente não pode ter vergonha de carregar um crucifixo, né? No pescoço. O cristão deve ter a cruz sempre como símbolo. A cruz é o símbolo do cristão. E a gente, em todas as orações, a gente inicia justamente com o sinal da cruz. A gente começou a missa fazendo o sinal da cruz. Daqui a pouco nós vamos ser enviados em missão justamente com o sinal da cruz. Esse sinal nos acompanha. A cruz é o símbolo também da vida. Jesus, para ressuscitar, morreu na cruz. A cruz é o símbolo da vitória. No evangelho de hoje, Jesus, ele sobe ao monte com Pedro, Tiago e João. No evangelho que nós escutamos, de São Mateus, não diz muitos detalhes, como os outros citam outros detalhes que são importantes. Esse monte é chamado de Tabor. E no Monte Tabor, Jesus se transfigura. É o mesmo evangelho que a igreja nos oferece no dia 6 de agosto, que as pessoas dizem, é o dia do bom Jesus da Lapa. É sempre este evangelho da transfiguração de Jesus. Jesus chamou 3, mas ele tinha 12 apóstolos. E por que será que Jesus escolheu Pedro, Tiago e João? Qual será o critério que Jesus usou para chamar esses 3? E aí, para a gente descobrir isso, vai ficar uma atividade para vocês em casa. Chegar lá e procurar lá na Bíblia o Evangelho, voltar um pouco, que é para entender o contexto desse Evangelho de hoje. Aí nós vamos perceber que Jesus está fazendo uma viagem. Ele está indo para Jerusalém. Só que neste caminho que é longo, Jesus, ele por 3 vezes, ele vai dizer aos apóstolos que lá em Jerusalém, ele iria morrer. Ele ia sofrer, ia ser rejeitado pelos homens, ia morrer, mas que ele ressuscitaria. Só que para os apóstolos, essa notícia da morte de Jesus não foi bem vista, não foi bem aceita. Jesus o tempo todo dizia para eles, eu sou o bom pastor cuida das ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eis que estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E os apóstolos foram criando tanta expectativa e de repente, com esse anúncio da morte de Jesus, a comunidade ficou abalada, assustada. E os estudiosos dizem que Pedro, Tiago e João foram os 3 que mais ficaram abalados com a notícia da morte de Jesus. E Jesus, percebendo aquele clima, aquela tensão entre os apóstolos, ele usa uma estratégia. Chama eles 3 que estavam tristes, decepcionados, e sobem a montanha. E ali diante deles, Jesus se transfigurou. O que quer dizer mesmo esta parada de Jesus no Monte Tabor a caminho de Jerusalém? Jesus está mostrando para os apóstolos que a morte não tem a última palavra. Que a transfiguração no Monte Tabor é um preâmbulo daquilo que iria acontecer em Jerusalém, a ressurreição. Eles não deveriam ficar só pensando na morte de Jesus. Ele ia morrer, mas ressuscitaria. Então, Pedro, ele quer ficar ali, achou aquilo tudo tão bonito, né? Aquela experiência belíssima. Senhor, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e para Elias. Olha, é bom ficar ali sim, contemplar o mestre. Mas a missão também é lá embaixo da montanha. Eles precisariam descer para continuar. Jesus precisava seguir a sua viagem, prosseguir a sua viagem, cumprir a sua missão e ir a Jerusalém. E diz o Evangelho que naquele momento ali, na visão, Jesus estava conversando com Moisés e Elias. Mas só que Moisés e Elias já tinham morrido há muitos anos. E o que significa isso? Esta visão de Jesus conversando com eles 2. Olha, Moisés representa a lei. No Antigo Testamento, Deus entregou a Moisés as tábuas com os mandamentos.
a lei de Deus. E Elias representa os profetas. Para o povo de Israel, a lei e os profetas é a Sagrada Escritura. Eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, com 73 livros, dividido Novo Testamento, Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos, Profetas, tudo bonitinho como a gente tem hoje. O que eles tinham era lei e profetas. Então Moisés e Elias ali é uma confirmação de que Jesus realmente é o Filho de Deus. Jesus é um novo Moisés. É aquele que tem a missão de conduzir os apóstolos, conduzir até Jerusalém. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, está realmente o centro da quaresma. Escutar Jesus, levar a palavra de Deus a sério, permitir que Ele nos transfigure por dentro. E é isto que nós devemos rezar, não somente nesse segundo domingo da quaresma, mas durante todo esse tempo. Porque a transfiguração, ela não é só a de Jesus. É também um anúncio da nossa própria transformação. E a gente deve rezar nesta semana, pedindo a Deus a transformação do nosso coração, a transformação das nossas atitudes, a transformação da nossa maneira de viver. Desta forma, neste segundo domingo da quaresma, Deus, Ele está nos chamando, não só a mim, mas a vocês também, a todos nós, a 3 atitudes. E a gente deve refletir bem. A atitude de Abraão. Abraão, ele saiu da acomodação e ele confiou. Por isso que Abraão é o pai da fé. Ele confiou, ele não questionou, até mesmo para sacrificar o filho, ele estava disposto. Deus não precisava do sacrifício, porque ele viu que Abraão realmente ele era fiel. A gente deve olhar para a atitude de Abraão, que saiu da acomodação e confiar, mas também a gente deve olhar hoje para a atitude de Paulo. Paulo não fugiu da cruz, não fugiu das dificuldades, mas Paulo viveu as dificuldades, viveu a cruz com Cristo, não abandonou Jesus Cristo. Mas também nós temos uma terceira atitude hoje, que é a dos discípulos: escutar Jesus e se deixar transformar. É isso que nós estamos fazendo, participando da Eucaristia, escutando atentamente a palavra de Deus. E a palavra, ela nos transforma, porque ela nos questiona, ela nos interpela. A quaresma é esse tempo favorável para a gente deixar a velha vida. A quaresma serve para isso, para a gente subir ao monte da oração, mas não só ficar lá no monte da oração. A gente precisa descer transformado para viver melhor o amor. Enfim, meus irmãos e irmãs, que esta Santa Missa nessa noite nos ajude a ouvir a voz do Pai. Este é o meu Filho amado, escutai-o. E que escutando Jesus, a nossa vida também se torne mais luminosa. Que escutando Jesus, a nossa vida possa se tornar mais santa e cada vez mais parecida com a vida de Jesus. Que assim seja. Amém. Creio, Senhor, mas aumentar minha fé. Creio, Senhor, mas aumentar minha fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso,
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, no Senhor esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Dirijamo-lhe nossas preces confiantes. Senhor, atendei a nossa prece. Senhor, atendei a nossa prece. Para que a Igreja escute a voz de Deus e se ponha sempre a caminho, anunciando com coragem a luz do Evangelho, em meio às sombras do mundo, nós vos pedimos. Senhor, atendei a nossa prece. Para que o Padre Fábio, com a força do vosso Espírito, renove sua alegria no ministério e seja sempre sinal do vosso amor e da vossa presença em nossa comunidade, nós vos pedimos. Senhor, atendei a nossa prece. Para que, como discípulos do Tabor, encontremos na oração, na fé e na escuta da palavra, força para enfrentar os desafios da vida e perseverar no bem, nós vos pedimos. Senhor, atendei a nossa prece. Para que esta campanha da fraternidade renove em nós o compromisso de promover a moradia digna para todos, retirando de nossos corações a indiferença e a injustiça que negam a tantos irmãos o direito de um lar seguro, nós vos pedimos. Senhor, atendei a nossa prece. Tudo isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos trazer para o altar a nossa vida, os nossos dons, cantando. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, a nosso bem e toda a sua santa igreja. Estas oferendas, Senhor, apaguem os nossos pecados e santifiquem os corpos e as mentes dos vossos fiéis para a celebração da Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo nosso Senhor. Tendo predito aos discípulos a própria morte, Jesus lhes mostra na montanha sagrada todo o seu esplendor. E com testemunho da lei e dos profetas, nos ensina que pela paixão chegará a glória da ressurreição. Por isso, com as forças celestiais,
vos celebramos sempre aqui na terra e proclamamos sem cessar a vossa grandeza, cantando. Santo, Santo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Juraci, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos,
tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, Santo Antônio e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. O banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Este é meu Filho muito amado, escutai-o todos vós, então vosso coração se alegrará, e vossos olhos brilharão.
Oremos. Nós comungamos, Senhor, no mistério da vossa glória e nos empenhamos em render-vos graças, porque nos concedeis ainda na terra participar dos bens do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, venerados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei-nos, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santo Antônio, Rogai por nós. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Um instante assentados para os avisos da comunidade. Lembramos a todos, amanhã teremos a celebração da Palavra à Noite, de manhã a Santa Missa na Igreja Rainha dos Anjos, terça-feira o Terço Mirim da Medalha Milagrosa, quarta-feira o encontro da campanha da fraternidade, que vai ser no Caminho Novo, esta semana, foi aqui no Areal, e na próxima quarta será no Caminho Novo. Quinta-feira, adoração ao Santíssimo. Sexta-feira, 6 horas da manhã, a nossa via sacra, e meio-dia, o Santo Ofício, em seguida, a Santa Missa na Igreja Rainha dos Anjos. Então, todos nós somos convidados para participar. Quero agradecer a todos que vieram celebrar conosco neste dia, esse último dia do mês, de fevereiro. Foi uma alegria muito grande contar com a presença de todos. O mês de fevereiro, o mês de festa na nossa paróquia, começou desde o dia 1º, com o aniversário do nosso querido e amado Padre Fábio. Hoje é o último dia do mês de fevereiro, né? Hoje está encerrando aqui, né, Padre? Então nós, aqui da comunidade de Santo Antônio, do grupo do Terço Mirim, da Medalha Milagrosa, o grupo de Coroinhas, toda a comunidade, nos alegramos por 2 motivos muito importantes e especiais. Celebrando o dom da vida do nosso querido Padre Fábio. E o primeiro ano de sua presença em nossa paróquia completou no dia 14 um ano de posse. Sabe, Padre, o Senhor é um pastor dedicado, nos conduz com fé, zelo e acolhimento. Sua confiança e serenidade nos acalma, nos ensina que mesmo diante das dificuldades, precisamos confiar em Deus e seguir em frente com a fé e a esperança. Deus lhe abençoe e ilumine cada vez mais. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Todos cantando. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro
poderia também deixar de agradecer ao Padre Fábio, porque ele estava aqui há 14 dias, né, como posse, e atendeu um apelo nosso, e amanhã faz um ano que ele fez uma linda celebração quando nós depositamos a cinza da minha mãe aqui no sítio, né? E ela amanhã completaria 97 anos, Padre. Está completando um ano que ela está repousando aqui, no Jazigo Perpétuo. Então, muito obrigado, né, pela sua gentileza, pelo seu abrir dos braços, ainda com 14 dias, né, aqui na nossa paróquia, na Senhora Rainha dos Anjos, e aqui é a comunidade, né, Santo Antônio, e que está sendo transmitida hoje, né, muita gente está passando a conhecer essa comunidade, né, e que inspire outras tantas comunidades que estão tão devagarinho, mas olha a nossa como está aqui, gente, a sua também pode chegar lá, viu? Agradeço mais uma vez pelo carinho, a acolhida de vocês para comigo, desde que eu cheguei aqui no dia 14 de fevereiro do ano passado, que foi a posse. Eu cheguei, na verdade, 2 dias antes da posse, e desde lá para cá eu vejo o carinho de vocês, a receptividade sempre, e isso anima o padre numa paróquia quando vê que os paroquianos acolhem bem, sabem acolher bem. Então isso é que importa, né? Tem lugar que a gente vai e o povo não é tão acolhedor assim, mas desde quando me nomearam para vir para Nazaré, o povo disse aos padres que já passaram por aqui, pode ir sem medo, que Nazaré é uma terra de gente muito acolhedora, né? Então no dia que eu for transferido daqui, eu vou dizer para o próximo, pode ir também sem medo, que lá tem um povo muito bom, na paróquia de Nossa Senhora Rainha dos Anjos, que sabe acolher muito bem. Então que Deus abençoe a todos vocês desta comunidade e das outras também que estão aqui participando desta Santa Eucaristia. Que Deus abençoe a todos. Tem ainda, por último, né, o Festival de Prêmios da Diocese, que nós estamos falando sempre lá na matriz, nas comunidades. Esse Festival de Prêmios está sendo promovido pela Diocese de Amargosa. Todas as paróquias da Diocese estão vendendo 5 prêmios, custa R$20, e é para ajudar no pagamento da casa que a Diocese comprou em Salvador para ser o seminário dos meninos que estudam. O jovem, quando ele sai da comunidade querendo ser padre, ele mora em Amargosa, primeiro ano. 1 ano só fica em Amargosa. Logo depois tem que ir para o seminário maior, que é em Salvador. E lá esses meninos estão vivendo de aluguel. O aluguel não é barato, é R$7.300 todo mês que a Diocese tem que pagar. E esse dinheiro vem do pouco de vocês todos, que dão no dízimo, que dão na oferta.
A parte que vai para a diocese é para manter os nossos seminaristas. E graças a Deus que a gente está tendo todo ano a ordenação. Tem mais previsto aí, já o bispo anuncia, né, novos seminaristas prontos para serem ordenados. Tem 3 e é uma alegria muito grande. E esse seminário é para acolher os jovens em Salvador para o estudo de filosofia e teologia. Sair do aluguel. E agora a diocese comprou esta casa e aí tem que pagar a casa e também fazer uma reforma, porque a casa é pequena, uma casa de freiras, o terreno é bem grande no bairro de Itapuã, mas a casa é pequena. Já estão trabalhando lá para ampliar essa casa, para acolher os jovens, para saírem do aluguel. Então, graças a Deus, com quase 90 anos de existência da Diocese de Amargosa, em 2026, a gente pode dizer, agora temos um seminário maior em Salvador para acolher os nossos seminaristas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe generosamente, Senhor, os vossos fiéis e fazei-os aderir ao Evangelho do vosso Filho. Possam desejar sempre e um dia felizes alcançar a mesma glória que ele revelou aos apóstolos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Licença, cantora, peraí, um minutinho. Eu esqueci de uma coisa, padre. Aqui tem uma pessoa que pela primeira vez está vindo aqui a esta comunidade, né, participar da Santa Missa conosco, né? Ele sempre é convidado e nunca que pôde vir. Agora que eu olhei, estou vendo ele ali. É ele que ilumina, padre. Aqui é a nossa igreja, festa, tudo que tem, é ele que ilumina. É o nosso amigo Ailton, irmão do padre Everaldo. Bem-vindo, Ailton. Nunca sozinho está, contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Se parecer tua vida, outros te seguirão. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Oh, vem conosco, vem caminhar. Santa Maria. Aqui é a comunidade Santo Antônio do Areal, da paróquia Nossa Senhora Rainha dos Anjos, aqui em Nazaré das Farinhas. Aqui é o bairro do Areal, foi asfaltado na eleição passada, né, em outubro, pouco mais de um ano, mas está faltando concluir, né? Concluir para esse lado de cá, que é destino a Santo Antônio, que tem uns 300 metros, precisando da terraplanagem e do asfalto para que possa a gente reivindicar a Topic e passar por aqui, tá? Que é o transporte coletivo da cidade que não existe. Tá? Então, vocês que escutarem esse apelo, cobra do prefeito Benon, para que cobre do governador Jerônimo a conclusão desse asfalto aqui do Areal que vai até o centro, tá?